Bom, gente, então eu vou contar um pouquinho do processo que eu já faço hoje com líderes. Eu faço com líderes C-Level, com Middle Management e com linha de frente. Vocês podem entrar lá na mentora que eu tenho lá exposto, mas como que eu apliquei esse modelo, o que eu faço de mentoria para outros líderes, para criar líderes dentro do meu time, quando a gente fazia parte da Ambev Tech na área de People e de Engagement. Vamos nos apresentar, então? Vamos lá. Quem que é a Lu? Então, eu sou colombiana, moro no Brasil faz 8 anos. Último ano e meio aqui em Blumenau, vim fazer parte da transformação digital da Ambev, por isso que terminei nessa cidade linda, maravilhosa, alemã, e não vou sair dela nunca mais. Eu sou super apaixonada pela cultura ágil, né? Trabalho com Lean na veia, no coração, faz mais de 20 anos em projetos de transformação global e faz 4 anos trabalhando muito na área de pessoas, entendendo que as soluções tecnológicas são feitas de pessoas para pessoas, então a gente precisa trabalhar realmente com as pessoas como motor das organizações. Sou formada em engenharia da produção, que vocês acham que eu trabalhei no chão de fábrica? Não, nunca trabalhei no chão de fábrica, mas tenho claramente definido como que o processo sistêmico, entrega de valor e tudo mais. Fiz um MBA na USP faz alguns anos atrás, que conseguiu me ajudar a entender que o mundo está mudando de maneira constante, que a gente precisa também mudar e se readaptar de maneira contínua. Sou facilitadora oficial de Management 3.0 e embaixadora na América Latina, então sou super, hiper, mega disseminadora de criar laços, fortalecer esses laços com as pessoas dentro dos nossos times, e os verdadeiros agentes de transformação nas organizações são os líderes, e por isso a relevância da palestra de hoje. Vai, Perlinha, se apresenta. Bom, eu sou a Perla, né? Esse nome é um pouquinho mais diferente. Eu sou mãe de 2 meninas, eu tenho alguns pets. Sou brasileira, nascida aqui em Blumenau, Santa Catarina, que é um polo que é uma cidade que tem muitas empresas de TI, né? Eu gosto muito de uma Oktoberfest, então, assim, esses anos aí de pandemia vêm sendo desafiadores, né? Eu sou fascinada por learning, desenvolvimento de pessoas, e como eu falei lá antes, ajudar realmente as pessoas a se descobrirem, encontrarem o seu propósito. Eu sou formada em administração com ênfase em recursos humanos, fiz um MBA de gestão de pessoas e agora estou descobrindo aí, estou fazendo um MBA de neurociência, onde eu queria sair assim um pouquinho da zona de conforto e também conhecer um pouco do porquê que a gente faz as coisas, enfim. E atualmente eu sou coordenadora de pessoas e cultura aqui na Madeira, cuidando de marketing, dados e produto. Bom, gente, então vamos falar de como que eu inicio a jornada. Eu falo muito nos meus workshops de Management 3.0, Gestão pela Felicidade, que o primeiro step da jornada é você se conectar com esse teu time. A gente fala muito de empatia, mas mais do que isso, eu preciso realmente criar um espaço de segurança onde as pessoas se sintam à vontade de ser, de participar, de provocar, de propor. E para isso, eu preciso começar com a história entre a Perla e eu, que é a jornada que eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando eu chego no 2020, início de 2020, lá na Bevtech, eu tenho um time muito jogado a um modelo tradicional de gestão de pessoas. E eu vim com uma pegada, gente, é uma área de people para tecnologia. Então, eu preciso começar a ter um mindset totalmente diferente, eu preciso começar a trazer novos ways of working, eu preciso começar a trazer desafios que elas não estavam preparadas. E eu senti que a única pessoa que não se conectou comigo nessa primeira semana de onboarding foi a Perla. A Perla é uma pessoa muito especial, ela é muito preocupada por pessoas e, logicamente, ela tinha muito receio de uma pessoa de tecnologia que não sabia de RH, era o que ela acreditava, porque ela depois descobriu que eu sabia de pessoas assim. Como que isso ia impactar? E olha o que eu fiz, gente. Eu comecei a entender quais que eram as paixões da Perla. E a Perla é uma pessoa muito fitness. Ela faz corrida, ela faz bicicleta, ela quer maratonar. Ela está muito jogada naquela onda do exercício. Pensa essa pessoa aqui que o único exercício que faz é passar as folhas de um livro, porque sou amante da leitura. Como que eu vou conseguir me conectar com uma pessoa tão diferente de mim? Eu falei com a Perla, eu estava com um pouquinho de sobrepeso na época. Eu quero começar a mudar minha vida, minhas rotinas. Você me ajuda nessa jornada? Que eu vejo que você tem essa pegada de fitness. E ela me convidou para uma aula de boxe, gente. Pensa uma pessoa que odeia exercício, sai daqui. Mas odeio, total. Eu fui para uma aula de boxe com a Perla.
odiei a aula, mas amei, porque eu consegui me conectar. A gente tinha assuntos para falar. E a gente começou depois a falar de filhos, de vida, e eu consegui criar um laço através de uma paixão que ela tinha. Então, quando eu falo de empatia, não é simplesmente você pensar que vai se colocar no sapato do outro, porque isso não existe. É realmente com você começar a entender quais que são as ambições e quais que são os elementos importantes e relevantes para esse teu colaborador e você entrar ali. É só o primeiro passo de entrar, não pode passar, Perlinha. Isso, e também assim, né, Lu, eu já tinha passado por várias gestões antes, né? Então, a minha cultura, que é mais germânica, né, enfim, eu já tinha, então, para eu confiar na pessoa, eu demoro um pouquinho, né? Então, daí a Lu chegou, enfim, eu disse, cara, primeiro eu vou ver qual que é, né? E aí, quando a gente começou a se conectar, e aí ela, vou lá fazer o boxe contigo e tal, tadinha, né, gente? Botei ela para fazer boxe comigo. mas, assim, foi o início de uma conexão, realmente, né? Foi o início de uma ligação. Agora vem o assunto das práticas de Management 3.0. Como que eu descobri que ela gostava de boxe? Porque eu rodei Personal Maps. É muito importante você entender o contexto total da pessoa. Segunda prática, Moving Motivators. Então, o que motiva as pessoas a entender qual que é a singularidade de cada um? Eu não posso falar da mesma forma com a Maria e com o João. Por quê? Porque eles têm triggers, disparadores totalmente diferentes que fazem com que eles se sintam energizados ou com que eles se sintam desmotivados. Quando a gente faz a avaliação desses Movie Motivators, a Perla é relacionamento. Ela é relacionamento total. Tanto que lá na Bevtech, ela conhecia todo mundo, gente. Ela parava na escada, cumprimentava todo mundo cumprimentava ela na rua. O marido dela até brinca, né? Que a gente é o próximo. Que eles não podem ir na Oktoberfest porque ela para falar com todo mundo da Oktoberfest. Então, olha como é importante você entender quais que são esses fatores motivacionais para você colocar dentro da trilha de desenvolvimento da pessoa. Então, eu aproveitei de entender e eu coloquei ela em muitas atividades que tinham a ver com se relacionar com outras pessoas. Assim, é bem engraçado, né? Meu marido, então, quando a gente vai no shopping, por exemplo, a gente vai no cinema, a gente vai no mínimo uns 40 minutos antes. Porque ele já sabe que no caminho eu vou encontrar alguém, vou pegar um e-mail, vou perguntar como é que tá, vou dizer de uma vaga que eu vi. Então, eu gosto realmente, né? Esse relacionamento para mim realmente é muito forte. Eu venho de uma carreira de TI, passei por 3 empresas que passaram por processo de compra, né? E a Bevtech foi uma delas, né? Onde eu entrei como recrutamento de seleção, muito até porque a Fran, a gente já tinha trabalhado junto antes, então a minha carreira sempre foi muito voltada para TI, né? Então eu conheço muito pessoas da área, enfim, sempre, né, participei muito de eventos, enfim, acabei me relacionando. E quando a Lu chegou, ela percebendo também esse meu motivador, né? Ela aí me passou um desafio, né? Que foi ler, né? Começar a ler um pouco mais sobre learning. Que até então, a gente vê ainda muito esse modelo muito tradicional nas empresas, né? Onde o RH é detector de todo conhecimento e não como um propulsor realmente, né? Um facilitador. Onde o RH é que demanda as rotinas de treinamento. E aí, então, eu li esse livro, Learning 3.0, e ela me passou um desafio, né? Então, ser uma PO ali de learning. E, cara, para mim, assim, foi muito importante. Primeiro, porque eu tive um novo conceito de learning, né? Porque dentro de empresas aqui mais tradicionais, enfim, não é tão comum. E ver que dá certo, né? Então, eu pude perceber que realmente dá certo. E ser a PO de learning dentro de uma empresa. Então, como eu já tinha muita relação com as pessoas, então fazer o learning não foi uma coisa difícil ou dolorosa, porque por eu ter essa empatia com as pessoas e querer que as pessoas se desenvolvam, e esse é o meu objetivo, meu sonho, é o que me impulsa, enfim, me motiva, foi muito bacana, porque eu comecei a ver as coisas também por outro aspecto.
Aí o que foi mais legal? Quando eu chego, ela fazia parte de um time que chamava Formação, e depois a gente faz toda a mudança, aplicando o modelo Spotify, a gente cria 2 tribos, né? A tribo de Talent Acquisition de Engagement, e criamos uma squad específica para Learning and Development. E eu vi essa pessoa porque ela vai conseguir linkar, né? Todas as pessoas que têm conhecimento dentro da organização, as pessoas que têm conhecimento fora, a gente vai falar um pouquinho mais do formato que a gente construiu para o PDI. Eu falei, é ela que vai me ajudar. E quando eu coloco ela como Product Owner, além de eu colocar o desafio de ela entender que o modelo de aprendizado diferente com esse livro Learning 3.0, ela precisa começar a aprender sobre agilidade, o que é um PO, qual que é meu papel, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha responsabilidade. Ela tem que aprender a trabalhar com dados. Por quê? Porque eu preciso realmente trazer valor para o negócio, e os dados que trazem para mim os insights para trazer valor. Ela teve que aprender sobre o processo de descoberta, para entender qual que é a necessidade do meu cliente, que eu era nosso colaborador, porque o cliente não sabe qual que é a necessidade, então a gente precisa trazer algumas coisas. Então, olha que desafio tão grande. Ela acostumada a contratar fornecedores para trazer conhecimento, e agora ela tinha que criar produtos de conhecimento dentro da organização. Foi bem legal, né, Perla? Demais. Aprendi muito. Bom, e aí então a gente tem hoje, né, falando em PDI, enfim, falando em desenvolvimento, a gente tem algumas ferramentas de apoio, né? A gente, né, Lu, a gente não tem uma ferramenta de feedback 360, a gente criou, né? Então a gente fez lá um formzinho, enfim, para nos ajudar. O PDI é muito de estudar e fazer acontecer. O PDA é um sistema que a gente já tinha, e ali também evidenciou muitas das coisas que são os meus motivadores, né? E a melhoria contínua. Então, com embasamento nessas 4 ferramentas, que a gente começou a não só estudar o meu PDI, mas também de que forma que a gente fazia o PDI com os nossos times, né? O que é importante o PDA? O PDA é uma ferramenta internacional de avaliação de perfil comportamental, que ele me mostra quais que são as características de uma pessoa no ambiente natural e no ambiente adaptado, quando tem algumas atividades de baixa pressão. E, além disso, ele consegue me mostrar como que as minhas competências fazem match com as competências dos meus colegas, do meu líder e do meu liderado. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês é que vocês não podem continuar fazendo programas de sucessão baseados no achismo. Para isso, tem ferramentas e tem dados. Então, quando a gente começou esse trabalho, eu comecei a entender que a Perla tinha potencial para ela virar líder. Por quê? Porque ela, além de ter um motivador de relacionamento, ela conseguia fazer com que as pessoas seguissem as ideias dela. Eu faço a leitura do PDA, do meu PDA, com o PDA dela, para entender quais que são essas competências complementares e quais que são esses gaps para a liderança. Tem outra ferramenta que é Dilemas da Gestão, onde você aplica um teste de 25 perguntas que te expõe ante situações para entender qual que é o nível gerencial dessa pessoa. E ali eu consegui entender quais que eram aqueles pequenos parafusos que eu precisava ajustar. Com toda essa informação, depois a gente rodou o feedback 360. O que é isso? Isso é baseado. Toda essa metodologia a gente construiu a partir do livro Líder 360 do Maxwell, depois eu coloco aqui o link para vocês. A gente precisa entender qual que é a percepção, porque pensem que o feedback sempre é percepção, do líder para o liderado, dos pares para o colaborador, dos líderes, dos liderados indiretos e dos liderados diretos. Com a Perla, a gente fez com os clientes. Então, olha quantos insumos eu tinha para conseguir construir um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Eu tinha o que eu já estava olhando das entregas dela, eu tinha o PDA, o comportamental dela, eu tinha o meu comportamental junto com o comportamental dela, e eu tinha esse feedback 360. E com isso, a gente conseguiu construir um plano olhando para o que ela queria, olhando as ambições que ela queria, o plano de carreira que ela queria, não só dentro da organização, sino fora, e construímos um PDI em conjunto. Isso mesmo. Então, falando um pouquinho mais do PDI, né, Lu, pode falar. Não, pode falar. Não, o PDI, assim, eu sempre tive muita percepção de que PDI, sem todos aqueles insumos anteriores, era muito do que o líder queria que o liderado fizesse. Muito olhando os objetivos que a empresa tem, né? E, na verdade, é um conceito bem errado, né, quando a gente fala disso, porque o PDI, ele é plano de desenvolvimento individual, é da pessoa. E, claro, o que ela conseguir entregar tem que fazer relação com os OKRs da empresa, mas é muito diferente quando você
tem toda essa percepção, tem os Move Motivators, tem o Personal Map, e sabe exatamente o que aquela pessoa quer, é diferente do que simplesmente, cara, eu preciso que você me entregue um projeto, ponto. Sem estar alinhado com... Essa pessoa talvez nem quer entregar um projeto, ela quer trabalhar de maneira rotineira. Então, realmente, entender as pessoas, né? E, sem dúvida, o PDI ele é estruturado de uma maneira clara, construída em conjunto, que ele é 100% responsabilidade do colaborador, 100% responsabilidade do líder, não tem como dar errado, né? E ele é vivo, então pode ser que em algum momento a Lu, a Perla, enfim, entende, cara, não faz mais sentido isso. A Perla se perceba, putz, não faz mais sentido fazer isso. Então, eu queria muito deixar isso aqui também para as pessoas que estão aqui nessa trilha, que em carreira e mentoria, não quer dizer que você estipulou um plano lá atrás, há 6 meses atrás, você precisa continuar seguindo. Talvez você testou e não deu certo. Não se frustra por não ter tentado. Se frustra por não ter nem buscado a informação. É muito legal quando você pega essa percepção, vê que não faz sentido e faz essa mudança. Continua. O feedback 360, então, gente, assim, né, eu sou de origem alemã, então, assim, feedback é uma das coisas que sempre o pai que dá pra gente, né, de uma maneira mais dura, e, na verdade, assim, a gente ter essa percepção do todo, né, saber o que você precisa melhorar, não somente de um líder seu, mas também dos seus pares, de maneira com que eles te enxergam, na verdade, te energiza. Você deixa de achar as coisas e começa a ter mais percepções, né? Então, no Feedback 360, como a Lu já falou, ele vai pegar vários aspectos de pessoas, não somente vai pegar teus pares, né, pessoas com teus clientes, de que forma que você atende, e aí com isso você consegue muito facilmente trabalhar os teus gaps. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala de plano de carreira. Além de eu fazer o meu autodescobrimento, eu preciso entender que uma chave de sucesso é como os outros me percebem. Então, dentro do meu PDI, eu preciso colocar muito tema relacionado a soft skills, porque pode ser que eu seja fantástico, que eu entregue muito, que os meus resultados em termos de performance sejam muito legais, mas se as pessoas que estão ao meu redor, dentro do meu ambiente de trabalho, não me enxergam como uma pessoa que trabalha de forma colaborativa, como uma pessoa que agrega valor, pode ser que eu entregue 100, mas na hora de chegar uma avaliação de desempenho, ou na hora de chegar uma oportunidade de promoção ou de mérito, ninguém vai olhar para essa pessoa. Por quê? Porque as percepções são muito importantes. E quando a gente fala de comitês de calibragem, por exemplo, você faz tua avaliação de desempenho e tem várias pessoas entrando para olhar, se tu não trabalha e não nutre esse tema de relacionamento, de percepção com os outros, vai ser um empecilho para o processo de crescimento. Tá, o PDA eu já falei, esse a gente pode pular. Eu vou colocar aqui os links da ferramenta, tá? Ele é muito, muito legal. Agora, o que é importante quando a gente construi um PDI, tá? O ser humano, ele aprende de formas totalmente diferentes. Aqui eu trouxe um modelo que chama 4Ds, que ele foi formatado através de pesquisas durante os últimos 20 anos por uma entidade que fica lá no Reino Unido, que avalua como que as pessoas aprendem num ambiente moderno de trabalho. Quando eu falo moderno, são aquelas pessoas que estão expostas à tecnologia, a vários canais de comunicação, a mudança contínua, a incerteza, que é muito relacionado com a galera de TI. Então, o foco fundamental é a aprendizagem informal, é procurar por eles mesmos. Então, quando vocês construam um PDI, é legal vocês colocarem conteúdos, mas vocês também têm que dar a oportunidade e as ferramentas para que a galera aprenda por si só. Tem o LinkedIn Learning, por exemplo, que é super bom. Tem plataformas de aprendizagem autodirigida, tem Udemy, tem Alura, tem para temas de TI, tem Stack Overflow, tem Perestroika. Tem uma série de ferramentas e a gente precisa começar a investir ali. Ao invés de eu trazer um fornecedor para fazer um curso para todo mundo, eu vou dar as ferramentas, vou dar autonomia, vou permitir que o colaborador seja protagonista. Quando a gente fala de aprendizado com outros, que é o social learning, é o 20% do aprendizado que eu adquiro a partir dali. O fato de a gente estar aqui no TNC, aprendendo com outras pessoas as suas experiências, faz com que eu internalize de uma forma melhor do que se eu estivesse lendo um livro. E o experiential learning, que é o 29%, eu me foco nesses 3, porque são os que realmente trazem informação e conteúdo para essa nossa galera de tecnologia e de RH, que hoje é tech, e é colocar desafios. Você tem que expor a pessoa a situações onde ela precisa tomar ações, onde ela precisa tomar decisões, onde ela consiga acompanhar alguém fazendo. E foi isso que eu coloquei
a Perla para fazer. Então, o que que eu fazia dentro do nosso grupo de Teams, por exemplo? Eu ia mandando. Tem esse evento, tem esse conteúdo, tem essa palestra, tem esse canal do YouTube, segue essa influência, e vai, e vai. E o que que eu coloquei no PNI? Eu não coloquei, você tem que assistir uma palestra X. Não, eu coloquei, você precisa incrementar as tuas habilidades em conhecimentos de agilidade, por exemplo. E baseado nisso, começava. O tema de social learning, eu coloquei para ela um desafio. Ela tinha que apresentar uma palestra no TDC, não foi, Perla? Esse foi um desafio do PDI dela, e ela conseguiu, depois de submeter várias vezes, porque o processo de apresentar no TNC não simplesmente falar, vou fazer, teve que criar o conteúdo, criar o material, criou um espaço específico dentro da própria organização que chamava Conecta, para ela preparar outros palestrantes, e ela aprender como ser um palestrante, aprender como fazer uma apresentação sucinta, como repassar uma ideia, e depois de umas 4 submissões, ela conseguiu, eu acho que foi a de adaptabilidade que ela passou, apresentou aqui. Então, olha como eu consegui acompanhar todo esse processo, sem precisar passar para uma área de RH, um domínio de competências que eu queria, e ela fazer cursos. Na verdade, ela mesma foi se nutrindo, e tem uma coisa muito legal. Quando você começa essa jornada de aprendizado, não para nunca mais. É um hábito que você cria. E ela, que é muito ligada com relacionamento, imagina, o social learning para ela é fantástico. Ela começou a participar de comunidades, ela criou, olha só, ela foi artífice do Frame Learning na BevTech, e ela começou a criar as comunidades dentro da BevTech, né? Foi a propulsora. Então, esses foram os desafios a partir dos quais ela começou essa jornada de lifelong learning. Agora ela é uma lifelong learner, está estudando agora até neurociência. Então, pensem sempre que as pessoas hoje aprendem de forma diferente. Continua. E o importante também é você replicar isso, né? Isso. Que outra ação que a gente fez? Check-in, check-out e empoderar. Então, essa também é uma prática que chama AI Questions do Management 3.0, e você sempre tem que deixar muito claro o que você quer. Depois da execução, você tem que falar sobre o que você atingiu, o que faltou e o que poderia ter feito melhor. Então, nas nossas sessões de trabalho, sempre que a gente fazia ou construção ou apresentação, a gente fazia isso. Check-in, vamos estabelecer objetivos. Check-out, o que deu certo, o que não deu tão certo, e permitir que eles tomem decisões. O que acontece quando você está formando uma pessoa para ser líder? E a Perla, especificamente, ela é uma pessoa muito proativa, mas ela ficava acima do muro, muito relacionado com o modelo de gestão tradicional, tá? O meu gestor tem que tomar todas as decisões. Então, foi todo um processo de ir deixando ela participar nas reuniões sozinha, de provocar na hora de ela trazer perguntas para mim. Como que a gente faz? Como que você faria? Será que a gente pode fazer desse jeito? Tá, me fala quais que são os prós e os contras de tomar esse tipo de ação. Então, você parar de carimbar e permitir que eles pensem e que eles tomem decisões. Pode Perguntas continuar. poderosas, né? Porque... Perguntas poderosas, AI questions. Personal branding e autoconfiança. Essa é outra coisa que a gente trabalha nas nossas mentorias. Você precisa se vender. Primeiro, você precisa confiar em você e entender que você tem um grande potencial. Síndrome de impostor aqui é um grande problema, não só para mulheres, tá? Homens também têm isso. Então, comece a acreditar no que você sabe, comece a compartilhar o que você sabe e comece a se preocupar com a tua marca pessoal. Como que tu fala, em que momentos tu fala, por que é importante teu não para que teu sim seja mais importante ainda. Participa de comunidades, faça networking, arruma teu LinkedIn, começa a seguir pessoas que têm conteúdos relevantes para ti e começa a compartilhar. Isso foi uma das outras coisas que a gente começou a trabalhar de maneira bem, bem forte com a Perla. Isso, porque assim, por mais relacional que eu seja, né, mas na hora de apresentar, de trazer alguma informação, a síndrome da impostora vem muito forte, né? Então, aí a Lu também me sugeriu um livro da Brené Brown, né, Coragem para Liderar, li todos dela. E a coragem de ser imperfeito. A gente sempre coragem é sensacional, porque é muito daquilo que eu falei antes, né? Então, da educação que eu tive, né? Então, é uma quebra de paradigma, né? Quando você ali tem uma fotinho, né? Eu pegando o microfone, conduzindo uma reunião com os nossos devs, criando personas, enfim, e trazendo discussões difíceis. Era muito difícil, assim, gente. Como estou nervosa agora, mas, assim, na época eu ficava, tipo, muito, muito mais. Porque eu era perla contra perla mesmo, né? Então, assim, existe hoje esse preconceito, né? Assim, cara, até onde que eu posso ir? E, assim, aquele medo do julgamento, mas a Lu me ajudou demais, assim, a me capacitar, enfim, aí, né? Então, palestrar no TDC foi uma das coisas que a gente colocou no PDI.
e cada vez mais me desafiar mais. E além da capacidade, né? Desafios além da capacidade. Então, um deles, ela disse assim, eu disse assim, cara, uma das coisas que eu queria fazer era escrever um livro. Dela, bora! Então, por isso que eu botei assim, né? Tipo, vamos escrever um livro. E principalmente, assim, não é só ouvir e falar, né? Mas, assim, também de que forma que tu, como a gente já falou, participar de comunidades, né? Você estar disposto a ouvir tudo, pegar realidades diferentes. Isso vai te dando uma bagagem tão bacana que com todas as minhas lideradas eu quero fazer, com todas elas eu vou querer replicar, né? Tipo, eu quero fazer tal coisa, vamos, bora! Porque como eu sei que dá certo, como eu sei que foi poderoso para mim, vai ser poderoso para outras pessoas também. O assunto do livro, eu estava formando 3 sucessoras, a Fran, a Perla e a Solange, do meu time de Management 3.0. E a gente foi convidando eu fui convidada para escrever o livro da jornada colaborativa sobre facilitação. Então, o que eu fiz? Eu peguei 4 capítulos. Uhum. E a gente construiu em conjunto. Então, eu botei, bora, porque a gente tinha falado, eu quero escrever, vamos escrever. E hoje a gente faz parte dessa jornada linda, da jornada colaborativa, cada uma das minhas sucessoras com um capítulo. A Perla fez o de e-learning, inclusive, né? Isso, comunidade de learning. Reconhecimento, gente. Essa é outra coisa que não pode faltar. Então, você precisa alinhar, estabelecer objetivos, criar o plano conjunto, identificar quais que são os motivadores, entender qual que é a forma daquela pessoa que estuda, o que aprende, dar desafios, mas você tem que comemorar as conquistas. Então, aqui a gente está compartilhando um Brilhou, que era o nosso programa lá na BBTech de destaque, né? A Perla esse era o da área de People, mas a Perla fez Brilhou da área de People e da companhia. E o tempo inteiro eu falo para vocês, o poder do obrigado, gente, é incrível. Você não precisa colocar lá no hotspot, você não precisa estar dando prêmios, nem incentivos monetários, nem materiais. O simples fato de você reconhecer que a pessoa está fazendo um bom trabalho, isso vai trazer consequências, vai trazer méritos, vai trazer promoções, mas, além disso, é aquela satisfação pessoal de eu estou fazendo o que está sendo esperado por mim, né, Perla? É isso. E é muito bacana, assim, porque esse reconhecimento veio com frases do meu time, né? Não só dos liderados, mas dos pares também. E isso é tão bacana, porque eu não preciso puxar o tapete de ninguém para brilhar, né? Ninguém precisa. E a prova viva é isso, todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem o seu momento, e o seu momento de brilhar realmente, né? E eu acho que a mensagem principal aqui para a gente tem mais 3 minutinhos para encerrar e dar um tempo aí para perguntas, cada um tem um seu espaço, né? Todo mundo tem o direito de brilhar. Eu acho que é muito importante você fazer mentorias realmente, né? A Lu já colocou ela aqui também como uma mentora. Hoje tem plataformas que te ajudam nesse processo. E o meu principal objetivo hoje, na Madeira, sendo uma coordenadora, eu quero ser a melhor coordenadora, vendo os meus liderados brilharem, né? É isso que eu mais espero. Então, gente, eu sou muito feliz e por isso que a gente quis fechar com esse slide. Não se trata de olhar para a organização. Quando a gente fala de gestão humanizada, eu tenho que olhar para o ser humano. Uhum. E, às vezes, a gente se preocupa muito de preparar pessoas dentro porque elas podem ir embora. Mas, cara, é o mundo e é a vida. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não sabe quando vai voltar a se encontrar. E se você conseguir desenvolver as competências para essas pessoas crescerem, a organização cresce junto. E se elas vão, nossa, sensacional, vai que amanhã é a Perla que me puxa para ir para Madeira, ou é a Fran que me puxa para ir para o Mercado Livre. E o nosso real objetivo é transformar a vida das pessoas, seja numa organização ou outra. Ao final das contas, a organização é uma camiseta que vai atrás de um propósito. Mas nós temos que correr atrás do nosso propósito pessoal. Então, gente, era isso que nós queríamos compartilhar com vocês. Sejam líderes, influenciadores de coração, preparem a sua galera para plano de sucessão, não só para pegar a sua cadeira, para eles crescerem, para eles voarem, para eles serem felizes. Muito obrigada.